Nothing takes place in the world whose meaning is not that of some maximum or minimum. Leonhard Euler. Olá! Nos últimos vídeos, mais precisamente nos últimos 3 vídeos, nós vimos como calcular a derivada de funções. Definimos a derivada e vimos vários exemplos do cálculo de derivadas das mais diversas funções. E comentamos sobre o uso da derivada em outras áreas, comentamos sobre algumas aplicações de derivadas. Por exemplo, no curso de Física 1, você já viu uma importante aplicação de derivada, que é para a definição e o cálculo da velocidade e da aceleração de uma partícula, dentro da chamada cinemática, descrição cinemática do movimento. Nós também vimos o uso da derivada para o cálculo de retas tangentes a curvas descritas por certas funções em um dado ponto. Vimos como fazer isso. Nesse vídeo nós vamos focar em uma outra notável aplicação do conceito de derivada, que é para encontrar máximos e mínimos de funções. Maximizar ou minimizar uma quantidade é uma coisa muito importante. A fala, aquele trecho, aquela citação de Euler no começo desse vídeo, ilustra isso. E de fato, na vida, veja, a gente sempre está querendo maximizar uma coisa em função de minimizar uma outra. Não sei se todos aqui que veem esse vídeo pensam assim, mas com certeza muitos querem aqui maximizar uma nota em função de minimizar o estudo. Bom, você pode conseguir, claro, não significa que é suficiente para passar. Mas enfim, sempre que você diz que você quer alguma coisa com melhor custo-benefício, é que você está querendo maximizar alguma coisa em função de minimizar outra. E isso acho que faz parte da própria história, é intrínseco ao homem isso. O primeiro relato que a gente tem de uma formulação de um problema de máximos e mínimos em termos, digamos, matemáticos, ou pelo menos pode ser formulado matematicamente, é o chamado problema de Dido. O que é isso? Vamos começar esse vídeo falando então de um pouquinho dessa história por trás de querer maximizar e minimizar as coisas, para depois focar mesmo no uso da derivada nisso, para calcular, como a gente estava fazendo nos vídeos anteriores. Vamos falar desse tal de problema de Dido. Antes de mais nada, quem era Dido? Dido era uma princesa fenícia, e que num belo dia, como um daqueles dias muito comuns na antiguidade, onde acontecia um golpe, nesse dia o irmão matou o marido, e temendo que ela era próxima da fila, ela pegou o dinheiro que sobrou lá do falecido, e fugiu. Fugiu, atravessou os mares e foi parar num lugar que hoje é a Tunísia. Na verdade, logo ali, próximo a Tunis, na capital. E chegou lá, ela queria comprar terra, conversou com os locais, ofereceu dinheiro e o vendedor falou: não, você pode ficar com uma área, com toda a área, que você conseguir cercar com o couro de um boi. Então, o que fez Dido? O relato do que aconteceu está nessa gravura aí. Aqui a gente vê o couro do boi, e essa pessoa está cortando o couro do boi. E como vocês podem ver aqui, tem uma tira aqui, que ele está usando para cercar a área. Então, o que Dido, muito esperta, fez? Então pegou o couro do boi, cortou em pedacinhos, em fitas bem pequenininhas, foi grudando essas faixinhas, uma a outra, formando essa faixa que ela ia usar para cercar a área. E ela procurou fazer o quê? Maximizar a área que ela podia, que ela iria cercar com essa tira, com essa coisa que ela estava, com essa faixa que ela estava fazendo, com o couro do boi. E então, bom, essa cerca, que ela estava cercando, é o perímetro da sua figura. No caso específico, a cidade, ela era uma cidade no mar, era à beira do mar. Então, você podia pensar que você tinha, então, uma reta, e você, então, cercar ela, uma parte dessa figura, da fronteira dessa figura era uma reta, e depois você ia cercar ela com esse couro aí, e ela queria saber, então, qual que era a área máxima que ela poderia ter.
E, bom, como ela desconfiou na época e acertou, né? A área era máxima quando a figura em questão era um semicírculo. Tá? Então, a cidade fundada, Cartago, em 814 a.C., tem justamente essa forma de um semicírculo, justamente porque era, né, a figura que maximizava a área uma vez dado um perímetro fixo. Né? Então, esse é o primeiro relato que a gente tem de um problema de maximizar e minimizar, que pode ser formulado em termos de um problema matemático, né? Maximizar uma área em função de um perímetro dado. Né? O próximo, depois disso, a gente tem outros relatos, já um pouco mais próximos, tá, de Cristo. Por exemplo, tem um outro problema, que é o chamado problema de Heron de Alexandria. Ninguém sabe muito bem ao certo quando ele viveu, mas pelos escritos dele, estima-se que ele viveu algum momento entre cerca de 100 anos antes de Cristo a 200 depois de Cristo. E o tal problema de Heron é o seguinte: você tem uma reta, e aí você tem dois pontos do lado, né, uma reta dividindo o plano, você tem dois pontos de um lado dessa reta, e você tem pontos então, A e B, e você quer ir de A até B, passando por um ponto C que está ao longo dessa reta. Então sai do A, vai até um C, depois volta até um B. Então ele quer encontrar ao longo dessa reta C qual é o ponto que minimiza essa distância, a distância que é a soma do A até o C e depois do C até o B. Né? Tem outros problemas formulados em termos, digamos assim, geométricos, parecidos com esses, né? E que ocupou, claro, o interesse de várias pessoas, tem vários relatos sobre isso, mas tem um, depois já na sequência, já depois de passar daquela tal de Idade Média lá, tem um outro que merece destaque agora, já pensando numa formulação mais próxima de um problema matemático, tal como a gente vai ver agora com derivada, tá? Que é o problema do que eu chamei de segundo casamento de Kepler. Em 1613, Kepler casou-se novamente. E, bom, como todo bom casamento, tem que ter vinho. Né? E Kepler encomendou barris de vinho para os comerciantes locais. E como que era comercializado o vinho? Como você definia o preço do vinho na época? Né? Você pegava, aqui está uma figura, né, do livro do Kepler, que eu já vou mostrar a capa. Então, aqui está a ilustração de um barril de vinho, e aqui, esse ponto D aqui, é a torneirinha, né, onde você abre para tirar seu vinho. E esse S aqui é o respiro do seu barril. E aí, como que eles faziam? Colocavam uma vareta, né, uma vareta dentro do barril, né, a partir então, do respiro até a torneirinha, e ali dentro mediam, pela quantidade de vinho que tinha ali, né, você media quanto tinha, e com base, enquanto era da marcação, ao longo dessa vareta, você definia o preço do vinho. Bom, Kepler achou que o negócio ali não estava muito justo. Né? E, de fato, você pode ter diferentes volumes, né, diferentes formatos para o barril, né, o barril de vinho, por uma mesma quantidade da vareta ali, né, por um mesmo, você vai pegar desse S até o D aqui, né, para esse mesmo valor, mantendo essa mesma distância de S até D fixa, para esse mesmo valor você pode ter diferentes formatos, né, de barril com esse mesmo valor. Ora, o que interessa no barril é o volume do barril, não exatamente essa quantidade. Então, surge o problema. Você tem uma mesma quantidade de diferentes volumes possíveis e Kepler não era bobo nem nada. Você quer o quê? Maximizar o volume de vinho em função dessa distância, para uma mesma distância, das mesmas distâncias, dessa mesma distância que você tem uma vez uma distância fixa, qual é o seu volume máximo. Né? E Kepler, então, passou a estudar o formato do barril de vinho. Quer dizer, como que se comporta o volume em função, né, para diferentes, uma vez fixado, né, tá? Quer dizer, como você pega os diferentes parâmetros que você tem, formato, né, do seu barril, mantendo esse H fixo. Por que ele queria o H fixo? O H fixo era como é o que você pagava, né? Então, quer dizer, com o mesmo valor, pagando o mesmo valor, você queria maximizar o seu volume. Né? Como eu falei, uma questão de um custo-benefício. Né? Você quer maximizar uma coisa,
né, minimizando ou pelo menos mantendo fixa aquela outra. O que você está ganhando, está retornando mais. Bom, Kepler estudou tanto isso que 2 anos depois, né, ele lança esse livro, né, Nova Geometria de Sólidos dos Barris de Vinho, né, 1615, 2 anos depois ele lança esse livro, né, onde que ele faz justamente isso. Então, só que não tinha ainda um instrumento, como a gente vai ver, falar já na sequência, para o cálculo de uma função. Ele sabia, né, calcular o volume, né, do barril de vinho, tá? Isso obviamente não era problema, deixando essa distância, né, do respiro até a torneira, mantendo essa distância fixa. Então, ele podia variar outros parâmetros, né, usados para definir o volume do barril de vinho, mantendo isso fixo, e aí ele estudou, ele procurou fazer isso. E de fato, ele conseguiu encontrar qual que era o melhor formato, mas ainda com um método matemático quase meio experimental, vamos dizer. Tá? Não tinha ainda um procedimento que poderia ser usado para qualquer função matemática. No caso, a função era o volume, né? Tá? No caso específico, o volume. A função que a gente encontra, no caso aí, é uma equação, é um polinômio de grau 3. Né? Então, o que ele precisava fazer era maximizar um polinômio de grau 3. Era esse o problema em questão. Tá? Mas o método funcionou para o problema dele, mas não poderia ser generalizado para outros. Né? Pois bem, logo depois, aí sim vem o ponto importante, né? Onde a coisa muda na nossa história. Tá? Isso se deve a Fermat. Nessa obra, Métodos para a pesquisa, né, para o estudo, né, de máximos e mínimos, Fermat ele introduz basicamente o que é a derivada, né, para o estudo, né, dentro do estudo de máximos e mínimos. O Fermat ele era amador, não era um matemático profissional. Na verdade, ele era o advogado ou juiz ou alguma coisa parecida para a época. Né? E, bom, ele fazia umas outras diversões aí em casa, fazer matemática quando chegasse em casa, né? Trabalhava durante o dia, chegava, jantava, falava oi para o filho, para a esposa, e, ora, com licença, eu vou para o meu escritório, e lá ele não ia fazer coisas ligadas à advocacia, leis, nada assim. Ele ia fazer matemática. E Fermat ficou famoso por ser considerado o maior matemático amador da história. Né? E, bom, claro, tem o importante Teorema de Fermat, né? O famoso último Teorema de Fermat, tá? É um deles. Mas a obra dele teve um grande destaque nessa época, justamente porque ele inventou, tá, um método para o estudo de máximos e mínimos de funções, e que é basicamente o que a gente vai ver, é a raiz, né, do que a gente vai ver daqui a pouco. Tanto que daqui a pouco a gente vai ver, tem um tal do Teorema de Fermat. Né? Então, 1636 é que basicamente ele introduz a ideia desse método que é essencialmente a derivada para o cálculo de máximos e mínimos de funções. E o que ele faz? Ele aplica isso. Tá? Então aplica em problemas, claro, como calcular tangentes, que a gente já viu, pode fazer, mas ele fez uma coisa muito interessante. Hoje a gente chama isso de princípio de Fermat. Nas aplicações do que ele fez uma aplicação para tentar ver como se propagava a luz no meio. E aí ele veio com esse princípio aí. Né? Ele tentou estabelecer uma lei da natureza, veja, uma lei da natureza com base na ideia de maximizar ou minimizar algo. E essa lei que ele estabeleceu leva hoje o nome de princípio de Fermat e diz que isso que aí está. Que a trajetória percorrida pela luz ao se propagar de um ponto para outro é tal que o tempo gasto para percorrê-la é um mínimo. Né? Pois bem, com base nessa ideia, ele tentou aplicar essa ideia na prática. Né? E partindo disso e usando o método que ele desenvolveu nesse trabalho, né, o método para o estudo de máximos e mínimos, ele provou uma lei conhecida na época já, que era a lei de Snell. Né? Aquela uma que diz que você tem, quando você vê um raio de luz entra, reflete, né, numa superfície, e ele vem reflete, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. E essa é uma versão mais básica, e a outra, quando você ele passa de um meio para outro, você tem um ângulo de incidência e você tem um ângulo de refração. Né, os senos do ângulo de incidência e refração estão relacionados com os índices de refração, né, desses meios, né, tá, de um meio e do outro, né, a relação entre esses índices de refração
fornece, né, com os senos dos ângulos, fornece a tal de lei de Snell que você estudou no ensino médio. Então saía diretamente, tá, desse princípio de Fermat. Ele conseguia provar isso. E, bom, depois, tá, logo cerca de 50 anos depois de Fermat, é que surge, então, já aí, começa a surgir, então, o cálculo, como a gente já falou algumas vezes, com Newton e Leibniz, e a versão, vamos dizer, leibniziana, ela era focada, o principal interesse de Leibniz era maximizar e minimizar quantidades. Tá? Daí o nome, né, o novo método para máximos e mínimos de funções. Pois bem, então segue isso com Leibniz. E depois de Leibniz, muitos se focaram, né, nesse problema de maximizar e minimizar, problema matemático disso, e nomes de destaque são nomes de Euler e Lagrange. Tanto que, mais para frente, os que forem de vocês estudarem física vão ver muito uma tal de equação de Euler-Lagrange. Pois bem, então, depois disso, basicamente, então, se estabeleceu o problema de máximos e mínimos como um importante problema da matemática aplicada. Né? Tanto que uma das áreas que a gente tem hoje, uma área de muito destaque dentro dessa matemática aplicada, é a área de otimização. Né? Você quer otimizar alguma coisa, geralmente, então, maximizar ou minimizar algo com alguns vínculos, né? Dado alguns vínculos, algumas quantidades que são fixadas, enfim. Essa é uma área. E o que o Fermat, essa ideia do princípio de Fermat, ela foi tão importante, que hoje, digamos assim, um dos paradigmas da física moderna é estabelecer, ou pelo menos tentar estabelecer, né, as suas leis com base no que a gente chama hoje de um princípio de ação mínima. Né? Você consegue definir uma quantidade chamada ação, dado um sistema mecânico, você define essa ação, e você quer fazer o quê? Minimizar essa ação. E quando você tenta minimizar essa ação, né, encontrar expressão para ela, você segue daí as leis do movimento. Tá? Vocês vão ver isso mais para frente, curso de mecânica. Acho que já deve estar claro a importância que é encontrar máximos e mínimos de funções. Tá? E para isso, a derivada é uma ferramenta indispensável. Tá? O conteúdo dessa aula é, então, ver como que a gente faz para, usando o conceito de derivada, encontrar máximos e mínimos de funções. Então, deixando agora um pouco essa perspectiva histórica de lado, vamos partir agora para usar aquilo que vimos nos últimos 3 vídeos para encontrar máximos e mínimos. E vamos começar, claro, com algumas definições. A primeira definição que a gente precisa é a de máximo e mínimo de uma função. Bom, isso é o que está escrito aí, então. Se a gente tem uma função, tá, uma função com um certo domínio, domínio A, a gente diz que um ponto desse domínio é um ponto de máximo dessa função, tá, ao longo do domínio A, se o valor da função nesse ponto x, né, ele for maior ou igual, tá, que o valor da função em todos os outros pontos, né, do domínio da função. É isso que está escrito aqui. Tá? Esse ponto x, tá, é um ponto de máximo se o valor da função nesse ponto é maior ou igual que o valor da função em todos os outros pontos do domínio da função. Então, nesse caso, esse número f de x é o valor máximo. Da mesma forma, a gente diz que ele é um ponto de mínimo se o valor dele nesse ponto for menor ou igual que o valor da função em todos os outros pontos do domínio. E esse número, então, esse f de x, nesse caso, é o valor mínimo de f em A. Já podemos enunciar nosso primeiro teorema, tá? Que é o seguinte. Veja, se temos uma função f definida no intervalo aberto AB, se x é um ponto de máximo ou de mínimo de f em AB, e se f for diferenciável, então, se for diferenciável nesse ponto, então o valor da derivada nesse ponto é 0. Veja, isso é intuitivo. O que acontece? Máximo e mínimo. Tá? Maior valor, menor valor. O que acontece? O que a derivada te dá num ponto? Coeficiente angular da reta tangente ao ponto. Num ponto de máximo,
a reta tangente tem que ser uma reta paralela ao eixo vertical. Da mesma forma com ponto de mínimo. A reta tangente tem que ser uma reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo das abscissas. Ora, então o ângulo dessa reta com o eixo das abscissas é zero. Certo? E a tangente de zero é zero. E a derivada em um ponto te dá o coeficiente angular da reta tangente, que é justamente a tangente desse ângulo. Então, se a tangente do ângulo é zero, o coeficiente angular tem que ser zero. O coeficiente angular é a derivada, então a derivada tem que ser zero. Geometricamente, perfeito, é o esperado. Mas vamos ver como a gente mostra isso agora de uma outra forma, de uma forma rigorosa. Tá? Então, vamos primeiro usar a definição. Vamos fazer, claro, para máximo, para mínimo, segue de forma totalmente análoga. Tá? Então, se o ponto x é um ponto de máximo, essa é a definição. O valor dela, nesse ponto, é maior ou igual ao valor dela, o valor da função nos outros pontos. O que eu estou escrevendo aqui é escrevendo esses outros pontos. Os outros pontos eu estou escrevendo como um x mais h, onde h é uma coisa diferente de zero. Positivo ou negativo. Tá? Então, x mais alguma coisa ou x menos alguma coisa. Isso é um outro ponto. E eu estou comparando esses dois. Então, estou dizendo que f de x é maior que ele. Então, essa é a definição de um máximo, tá? Onde o ponto y, né, escrevi o y como sendo um x mais h. Pois bem, então, se acontece isso, o que acontece? Vejam, então, f de x mais h menos f de x, ele é negativo, né? Passo esse f de x para o outro lado, ele é menor ou igual a zero. Vamos calcular derivadas. Veja. Então, essa quantidade, f de x mais h menos f de x, é sempre negativa, tá? Se o x é um ponto de máximo. E se h é positivo, o que eu tenho? Aqui em cima, uma quantidade negativa, embaixo, uma quantidade positiva. Uma dividida pela outra, me dá uma quantidade negativa. Então, o limite dessa quantidade negativa, que vai ser a derivada aqui pela direita, né? Ela tem que ser sempre, então, no caso, menor ou igual a zero. Isso aqui é sempre menor ou igual a zero. Então, essa derivada é menor ou igual a zero. Ok. Vamos ver agora pela a derivada esquerda. Então, agora vamos usar um h negativo. Se h for negativo, numerador negativo, denominador negativo. Então, a relação dos dois é um número positivo. Então, essa derivada à esquerda tem que ser sempre maior ou igual a zero. Nós estamos supondo que a função é diferenciável em f. Então, nesse ponto x. Então, existe a derivada f'(x). Essa é a nossa hipótese. E a derivada existe, c e somente c. A derivada à direita é igual à derivada à esquerda. Ora, se a derivada à direita é menor ou igual a zero e a esquerda é maior ou igual a zero, então não tem jeito. A derivada tem que ser zero. Pois bem, vamos agora definir o que é um máximo e mínimo local. Máximo e mínimo local é uma simples adaptação, né, do que a gente tinha da definição anterior. Tá? Porque agora, ao invés de olhar, no lugar de olhar a função ao longo de todo o seu domínio, eu vou pegar uma pequena região, uma regiãozinha pequena em torno de um ponto. Tá? Porque o que pode acontecer? Você tem que diferenciar o máximo global, né, do máximo local. Porque você pode ter uma função, né, que ela pode ter vários máximos e mínimos, mas em torno de um certo ponto, não ser dentro do intervalo o valor máximo, né, o máximo, né, dela no intervalo. Mas ela pode ter vários pontos onde ela atinge o máximo, depois o mínimo, mas não é o maior de todos. Então você pode ter vários máximos, pontos de máximos locais e pontos de mínimos locais. Então eu tenho que adaptar minha definição para esse caso. Então é essa aí. Tá? Então a gente diz que um ponto x é um ponto de máximo local em f se existir. Então, agora eu vou falar de um intervalozinho. Então, o intervalozinho, põe o delta na história. Se existir um delta tal que x é um ponto de máximo de f aonde? Na intersecção do domínio com esse intervalozinho em torno do ponto x, que é isso que está aí. X menos delta, x mais delta, ou módulo de x menor do que delta. Tá? Então, eu especifiquei esse intervalozinho e usei a definição anterior, tomando a intersecção com o intervalo A, que é a intersecção dos dois, então eu tenho um ponto de máximo local. E da mesma forma eu tenho um ponto de mínimo local. Consequência do teorema anterior, uma mera consequência dele, né, simplesmente restringindo isso a essa intersecção. O teorema anterior, aplicado agora a esse caso,
E diz então que se você tem um máximo ou um mínimo local, a derivada da função nesse ponto é zero. Esse teorema aí nós vamos chamar por uma justa homenagem ao Fermat de teorema de Fermat. Poderia ser o outro também, enfim, é que esse é mais geral porque se aplica a todos os casos, no caso local, né? Mas, enfim, a demonstração obviamente é a mesma, né? Então, aí temos o teorema de Fermat. Bom, uma observação importante. Tá? Se você tem um ponto de máximo ou mínimo local, sua função é diferenciável, né? Isso implica que a derivada dela no ponto é zero. Mas o fato de você ter a derivada no ponto ser zero não implica que você tenha necessariamente um ponto de máximo ou mínimo local. Tá? Por isso está essa sinalzão, destaque aí de atenção, né? Se tem um ponto de máximo ou mínimo local, implica que a derivada é zero, mas a derivada igual a zero não implica que é um ponto de máximo ou mínimo local. E um exemplo é fácil para você se convencer disso. Tá? Veja aqui, pega por exemplo a função f de x igual a x ao cubo. A derivada dela, a derivada dessa função é 3x². X igual a zero, veja, x igual a zero é tal que a derivada da função no ponto x igual a zero é zero. Mas x não é um ponto de máximo nem de mínimo local. Tá? Lembre-se do gráfico da função x ao cubo. Né? X igual a zero não é um ponto de máximo nem mínimo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o x igual a zero. Mas o máximo e mínimo não é. Então, daí fica, né, tá, essa importante observação aqui. E uma lição, né? Já que também são importantes os pontos cuja derivada são zero, e eles não são nem de máximo nem de mínimo, então vamos dar um nome diferente para isso. Tá? Vamos dar um nome diferente para esses caras. Tá? Quais caras? Os pontos cuja derivada, né, onde a derivada é zero. Então, esses aí são chamados de ponto crítico da função. Tá? Então, um ponto x cuja derivada nesse ponto é zero, tá, é chamado um ponto crítico da função. E o seu valor, né, o valor da função nesse ponto, é chamado de valor crítico. Você também encontra o nome, às vezes, de ponto estacionário. Tá? E aí o valor de valor estacionário. Tá? É um outro nome que se encontra. Bom, e agora, para que a gente faz, então, para encontrar uma derivada, encontrar máximos e mínimos de função. Aí tem uma receitinha para isso. Tá? Então, para encontrar o máximo e mínimo de uma função em um intervalo fechado, AB, o que a gente analisa, então? Os pontos críticos da função. Por quê? Porque esses são os candidatos a serem máximos e mínimos. Tá? A gente sabe que um ponto de máximo e mínimo tem derivada igual a zero, se a função for diferenciável. Não é verdade o contrário, então eu tenho que checar, né? Eu tenho que olhar e ver se é ou não, quem que é nessa história. Então, eu tenho que primeiro analisar então os pontos críticos da função nesse intervalo. Tenho que analisar os extremos também. Tá? Ver o que acontece, porque os extremos também podem ser candidatos a isso. Tá? E também, eu estou supondo que, veja, no item 1, eu estou falando dos valores críticos, porque eu estou supondo que a função tem derivada. Pode ser que a função não tenha derivada. Então, eu também tenho que olhar os pontos onde ela não é diferenciável. Então, analisando essas três situações, eu consigo encontrar os valores máximos e mínimos de uma função no intervalo fechado AB. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ao nosso primeiro problema, nosso primeiro exemplo aqui. Encontre os valores máximos e mínimos da função f de x igual a x ao cubo menos x no intervalo de menos 1 a 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer, encontrar os pontos críticos, tá, dessa função. A gente precisa, para isso, então, calcular o quê? A derivada. Tá? Então, a derivada da função, tá, se a função é x ao cubo menos x, a derivada é muito simples, 3x² menos 1. E eu preciso igualar isso a zero. Então, igualando isso a zero, resulta facilmente que x tem dois valores possíveis, mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Então, esses dois pontos, né, estão, né, como estava dentro do intervalo, porque, bom, você pode ter, esses são os valores da função, mas esses pontos não fazem parte do intervalo que eu estou considerando. Eu estou considerando minha função em menos 1 a 2. Tá? E esses dois pontos aí, mais ou menos 1 sobre raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, e isso é menor do que 1.
Então, esses dois pontos estão dentro do intervalo de menos 1 até 2. Portanto, eles são candidatos a serem máximos e mínimos da função nesse intervalo. Bom, então, esses são os pontos críticos. O outro problema é o que acontece nos extremos. Tá? Como é um intervalo fechado, tem extremos. Eu podia estar considerando um intervalo aberto. Aí, um intervalo aberto não tem extremos. Tá? Mas aqui não. Aqui tem extremos, então o que acontece no extremo? Os pontos extremos podem ser candidatos a serem pontos de máximo ou mínimo. Tá? Então, são esses. E os pontos onde a função não é diferenciável. A derivada é 3x² menos 1. Essa função é contínua, não tem problema. Ela existe em todo ponto. A derivada existe em todo ponto. Então, não existem pontos, tá, no intervalo de menos 1 a 2 onde a função não é diferenciável. Então, o que a gente tem que analisar? Temos 4 pontos para analisar. Mais ou menos 1 sobre raiz de 3, esse menos 1 e o 2. Os pontos de máximos e mínimos, então o ponto de máximo e mínimo está dentro, são esses 4 os candidatos a serem. E como que a gente sabe agora quem que é? Bom, agora tem que ser, digamos, da marra. Pega esse número, veja o valor da função no ponto e veja o que acontece. Tá? Então, no ponto 1 sobre raiz de 3, essa aqui é a função, lembra? A função é x ao cubo menos x. Então, eu estou colocando 1 sobre raiz de 3 aqui. 1 sobre raiz de 3 ao cubo, menos 1 sobre raiz de 3. Faça esse cálculo, vai dar menos 2 sobre 3 raiz de 3. O outro ponto é menos 1 sobre raiz de 3. Faça a conta da mesma forma, encontre o valor da função no ponto. Vai dar 2 sobre 3 raiz de 3. Legal. Agora, os extremos, menos 1 e 2. f em menos 1, veja, era x ao cubo menos x. Isso dá 0, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos com menos x, mais 1. Menos 1 mais 1, 0. E no ponto 2, é só você fazer a conta aí. 2 ao cubo, 3 é 8. Menos 2, 6. Dá isso. Bom, agora, quem são os pontos de máximos e mínimos? Só olhar. O valor máximo é 6. Então, o ponto de máximo é 2. O valor mínimo é menos 2 sobre 3 raiz de 3. Então, 1 sobre raiz de 3... 1 sobre raiz de 3 é o ponto de mínimo da função. Esse é o valor mínimo. E o ponto 2 é o ponto de máximo, onde ela vale 6. É isso aí. Próximo problema. Encontre os valores máximos e mínimos da função f de x igual a 1 sobre 1 menos x² no intervalo aberto de menos 1 a 1. Bom, nossa receita, né? Primeira coisa, encontrar os valores críticos, pontos críticos da função. Encontrar os pontos críticos. Para isso, primeiro, então, vamos calcular a derivada da função. Então, se f de x é 1 menos x², sua derivada é 2x sobre 1 menos x² sobre 2. Jeito facílimo de calcular isso, por exemplo, use a regra da cadeia. 1 menos x² chama de y, né? Então você vai fazer a derivada, você vai calcular a derivada do 1 sobre y, né? Em relação, com y sendo 1 menos x², isso em relação a x. Então você derivou 1 sobre y, dá menos 1 sobre y2. Né? Esse menos 1 sobre y2, onde y é 1 menos x². Então, aqui, o 1 menos x² ao quadrado, tem um menos dessa derivada, mas depois eu vou derivar o 1 menos x² em relação a x, que vai dar menos 2x. Aquele menos, com esse menos que aparece agora dessa derivada, cancela e fica o 2x aqui. Tá? Então essa é a derivada. O ponto crítico dela é aquele para o qual essa derivada é 0. Então, para isso ser 0, 2x tem que ser igual a 0, então x igual a 0. X igual a 0 é um ponto crítico, ele pertence ao intervalo que eu estou considerando, o intervalo menos 1 a 1, então 0 é um candidato a ser um ponto de máximo ou mínimo da função. Vamos agora ver os extremos. Tá? Não tem extremo. Tá? O intervalo é um intervalo aberto, então não tem os pontos dos extremos. Então esses não são candidatos a serem pontos de máximos ou mínimos. E finalmente, temos que ver os pontos onde a função não é diferenciável. Tá? Pontos dentro desse intervalo de menos 1 a 1, onde a função não é diferenciável. Não tem. Tá? Veja, tem pontos onde a função não é diferenciável. A derivada era 2x sobre 1 menos x²
ao quadrado. Os pontos mais ou menos 1, a função não está definida em mais ou menos 1. A derivada da função, nem a função, nem sua derivada estão definidas em mais ou menos 1. Né? Mas veja, o intervalo é de menos 1 a 1. Então, esses pontos não fazem parte do intervalo onde eu estou do problema. Tá? Então, não tem esse ponto também. Então, os pontos onde ela não é diferenciável não podem ser candidatos a serem, tá, pontos de máximos ou mínimos. Então, na verdade, só tem um ponto aqui nessa história, que é o zero. Tá? Agora você perguntar, bom, é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo? Tá? Bom, vamos ver o que acontece dentro desse intervalo aí, de menos 1 a 1. Tá? E é fácil ver o que acontece se a gente olhar o que acontece nos dois limites, né? Nos dois extremos do intervalo, em menos 1 e 1. Tá? Vejam, então f de 0 no ponto 0 é 1, como eu falei, então a questão é máximo ou mínimo. Né? Então, vejam, o limite aqui, quando x tende a menos 1. Esse limite aí, quando x tende a menos 1, é um limite pela direita. Tá? Aqui é um limite pela direita, porque a gente está no intervalo de menos 1 a 1. Então, nós estamos indo para o menos 1. Né? O que eu estou fazendo para mim aqui à esquerda, para vocês seria o contrário. Né? Tá? Mas então, ele indo a menos 1, por valores maiores que menos 1, é o limite à direita. Então, embora não tenha escrito aqui menos 1 mais, esse limite tem que ser interpretado, claro, nesse sentido. Pois bem, então o limite x indo para menos 1 pela direita de 1 menos x quadrado, isso dá mais infinito. Ou seja, esses valores aqui, x quadrado, né, quando ele está indo pela direita, é um valor menor do que 1. Então, 1 menos x quadrado é positivo. Tá? Então, quando isso aqui, isso vai para zero, mas está indo para zero por valores positivos, então está indo para mais infinito. Da mesma forma, esse limite aqui, quando x tende a 1, é um limite pela esquerda. Tá? Limite pela esquerda, então, essa quantidade 1 menos x quadrado é sempre positiva. Então, o que acontece? Isso, quando x vai para 1, isso vai para mais infinito. Tá? Então, eu tenho um ponto zero, nenhum outro ponto aqui onde a derivada se anula, e quando ela vai para menos 1 e mais 1, os dois, né, no intervalo, né, os dois limites, né, que ela está indo, da definição da minha função, a função está indo para mais infinito. Não tem jeito, esse valor aí, o x igual a zero, é um ponto de mínimo da função. Tá? Ela não tem máximo, né? É uma outra forma de falar isso melhor. Por quê? Quando está indo para mais infinito não é número, não pode falar que é um máximo. Isso significa que qualquer valor que eu possa pensar tem um outro valor, tem um outro ponto onde ela assume um valor maior. Então não tem máximo dessa função. Então x igual a zero não tem jeito, tem que ser um ponto de mínimo. E o valor mínimo, então, é 1, né? O valor da função, o valor mínimo, f mínimo é 1. Vamos ver mais um exemplo. Encontre os valores máximos e mínimos da função f de x igual a x à sétima mais 3x mais 5 no intervalo fechado de menos 1 a 1. Pois bem, primeiro passo, tá, encontrar os valores, os pontos críticos da função nesse intervalo. Então, derivando x à sétima mais 3x mais 5, a derivada é 7x à sexta mais 3. E eu quero saber quando que isso é igual a zero. Gente, isso aqui, x à sexta potência, é sempre um número positivo, maior ou igual a zero, mais 3. Então, isso aqui não tem solução para x real. Né? 7x à sexta mais 3 igual a zero, não tem solução para valores de x reais. Então, não tem, tá? Ela não tem ponto crítico nesse intervalo aí. Pois bem, nos dois extremos, menos 1 e 1, tá? Esses tem esses extremos. Eles fazem parte do problema. Então, eles podem ser candidatos a serem pontos de máximos e mínimos. Ok. E vamos ver quando que a função não é diferenciável. Tem pontos aí nesse intervalo onde ela não é diferenciável. Não tem. 7x à sexta mais 3, isso está sempre definido. Não tem problema nenhum com essa função. Então, não tem. Então, a única coisa, os únicos pontos, os únicos candidatos a serem máximos, ponto de máximo ou ponto de mínimo, é menos 1 e 1. Então, agora só resta pegar ou olhar quem quer um, quem quer outro. Tá? F de menos 1 é 1. F de 1, basta fazer a conta, é 9. Então, menos 1 é um ponto de mínimo, e um valor mínimo igual a 1, e x igual a 1, tá? É o ponto de máximo, o valor 9. Notem, se a pergunta fosse
Encontra os valores máximos e mínimos da função, essa aí, no intervalo aberto, menos 1 a 1. Não mora mais no fechado. Pense no outro problema. O intervalo aberto de menos 1 a 1. Encontra os máximos e mínimos. Qual é a resposta? Não tem. Não tem máximo, não tem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. No intervalo aberto, menos 1 a 1. Tá? Não tem. Tá? Fechado, são eles. Estão aí. Mas, no intervalo aberto, não tem. Por isso é importante essa distinção. Tá? E levar sempre em conta, quando você está vendo o que acontece, né, com a função, o intervalo, os extremos. Isso você tem que sempre levar em conta isso na hora de analisar máximos e mínimos, caso estejam incluídos, é claro. Vamos agora ver um teorema que será muito útil para provarmos outros que virão na sequência. Esse é o chamado teorema de Hoyle. O que diz o teorema de Hoyle? Se você tem uma função f contínua em AB fechado, diferenciável no AB, no aberto AB, e tal que f de A igual a f de B. Então, nos dois extremos, a função tem o mesmo valor. Então, o que o teorema diz é que, nesse caso, existe um número C que está entre A e B, no intervalo fechado AB, existe um ponto C aí no meio, tal que a derivada dele nesse ponto é zero. Tá? Bom, demonstração não é difícil e segue segue do teorema de Weierstrass, que nós vimos acho que uns 4 ou 5 vídeos atrás. Tá? O que diz o teorema de Weierstrass? Vamos recordar. Tá? Nós mostramos isso. Tá? Se você tem uma função f que é contínua no intervalo AB, tá? Então existirão números x1, x2 dentro desse intervalo AB, tal que f de x está compreendida entre f de x1 e f de x2. Quer dizer, f de x é maior ou igual a um f de x1 e menor ou igual a um f de x2. Ou seja, x1 é um ponto de máximo x1 é um ponto de mínimo e x2 é um ponto de máximo. Tá? Então, esse é o teorema de Weierstrass. Tá? O que eu quero agora mostrar é que existe um ponto, tá, dentro do intervalo AB onde essa derivada é zero. Vamos aplicar esse teorema. Bom, vamos supor que esses pontos x1, né, o ponto de máximo e mínimo da função, esse x1 e x2, eles estejam dentro do intervalo aberto AB. Tá? Então, quer dizer, o x máximo aí é o x2 e o x1 o x mínimo é o x1. Né? Vamos supor, então, que eles estão localizados dentro, tá, do aberto AB. Então, bom, agora é a simples aplicação do teorema de Fermat. O teorema de Fermat, o que falava? Se você tem um ponto de máximo ou mínimo, a derivada nesse ponto, e a função é diferenciável, como a gente está supondo, tá? O teorema diz que a derivada da função nesse ponto é zero. Então, conclusão, o f' nesse x máximo e o f' no x mínimo é zero. Então, tem dois pontos, né, no qual a derivada, se f', existem dois desses Cs aqui do enunciado do teorema, tal que o f' é igual a zero. Ok. Agora, a outra possibilidade é x1 ou x2, né, ser o x, vamos pegar aqui, vamos supor que é o máximo, né, seja um dos extremos, ou A ou B, é isso que esse símbolo aqui está dizendo, A ou B. Né? Então, se o x máximo é esse cara, o x mínimo, então, é um dos outros dois, essa é a segunda possibilidade, né? Eu estou analisando as 4 possibilidades possíveis. Tá? Então, essa é uma outra. Bom, então, tá lá, mas aí eu tenho aqui meu x mínimo. Para o x mínimo aqui, que está dentro do intervalo AB, de novo segue o teorema de Fermat. Aplica o teorema de Fermat nesse ponto e ele diz, então, que a derivada em x mínimo é zero. Ok. A outra possibilidade, né, é que o máximo está aqui dentro e o mínimo é o A ou o B. Aí só trocou o 2. O 3 é o 2 trocando máximo por mínimo. Mas não faz diferença nenhuma, né, do ponto de vista do que a gente está querendo mostrar. Então, de novo, aplicando o teorema de Fermat, o f' de x máximo é zero. E a quarta possibilidade é que o x mínimo seja o A ou o B, e o x máximo o B ou o A, né? Um dos dois. Então, a quarta possibilidade é essa. A x máximo, por exemplo, é o A e o x mínimo é B, ou vice-versa. Mas aí é irrelevante. Agora, se é esse o caso, esse quarto caso aí, o máximo e o mínimo são os dois extremos, o que o teorema está colocando uma das hipóteses do teorema? Veja, f de A é igual a f de B. Ora, então, se f de A é igual a f de B,
Isso significa que meu valor máximo está sendo igual ao meu valor mínimo, né? Tá? Ora, se o valor máximo e o valor mínimo são iguais, isso significa que a função é constante. E, portanto, para todos os pontos entre A e B, a derivada é zero. Tá? Bom, então, essas são todas as possibilidades possíveis, então assim se demonstra o teorema de Euler. Né? Existe C, você não está falando quantos existem, se existe um, dois, infinitos, não. Você está falando que existe. Existe pelo menos um. Tal que f' de C é zero. Então esse é o teorema de Euler. Agora, a grande aplicação dele, não é ele em si, mas o que a gente usa ele para provar o teorema do valor médio, que é o próximo. O que diz o teorema do valor médio? Você tem uma função f contínua no intervalo AB fechado, diferenciável no AB aberto. Então essa função f, você pode calcular essa quantidade aqui, ó, f de b menos f de a dividido por b menos a. Isso aí, essa quantidade representa o valor médio da função f no intervalo de a até b. Como que é o valor médio? A variação no valor da função no intervalo dividido pelo intervalo. Então, a variação da função f de b menos f de a, dividido pelo intervalo. Então, esse número aqui, calculado com isso, é a média de f, o valor médio de f, nesse intervalo. O que o teorema do valor médio diz é que tem um número nesse intervalo, entre a e b, tal que a derivada, o valor da derivada nesse ponto, é igual ao valor médio da função no intervalo. Isso é o que diz, então, o teorema do valor médio. Como que a gente prova isso? Nós vamos aplicar o teorema de Euler. Mas veja, o teorema de Euler, ele falava que a função, para eu aplicar o teorema de Euler, ele falava, então, tem uma função cuja derivada, um ponto, onde a derivada da função era zero, é para uma função tal que o valor dela nos dois extremos eram iguais. f de a era igual a f de b. Isso era uma das condições que estava no teorema de Euler. Tá? E aqui, no teorema do valor médio, eu não estou supondo que essa função f, o f de a é igual ao f de b. Não. Tá? Então, como que eu vou aplicar o teorema de Euler? Bom, para aplicar o teorema de Euler, eu vou construir uma nova função, a partir dessa f que eu tenho aí, onde, para essa função, dá para eu aplicar o teorema de Euler. E aí, das conclusões que eu tirar, da conclusão que eu tirar usando o teorema de Euler para essa nova função, eu vou concluir isso que eu quero do teorema do valor médio. A questão é, como que eu crio essa função? Essa função, essa nova função, tem que ser igual, tal que nos dois extremos do problema, em a e b, ela tem que ter o mesmo valor. O valor da função no a tem que ser igual ao valor da função no b. Como que eu vou construir essa função? Bom, depois que você pensar um pouquinho, depois que você já tiver alguns anos de experiência matemática, experiência é bom para tudo na vida, você vai chegar à conclusão que uma função é essa aqui. Essa função serve. Então, essa função h de x está definida a partir dessa minha f dessa forma. É o f de x que eu tinha menos essa média da função multiplicando x menos a. E, de fato, o que acontece em x igual a a? Bom, quando eu colocar x igual a nessa expressão, aqui vai ficar f de a, aqui. E aqui, opa, x menos a menos a, zero. Então, o resultado, h de a vai ser f de a. E quando eu colocar x igual a b, aqui eu vou ter b, f de b. E aqui vai ficar b menos a. Com esse b menos a aqui, eles vão se cancelar. Então, vai ficar f de b menos f de b menos a. Esse menos aqui vai ficar um mais aqui, vai ficar f de b menos f de b. Um cancela o outro, vai sobrar f de a. Então, essa função h, ela é tal que h de a é f de a e h de b também é f de a. Então, então h de a é igual a h de b. Se a função f é contínua, claramente h também é contínua. Se f é diferenciável, h também é diferenciável. Portanto, a função h satisfaz as condições do teorema de Euler. E nessas condições, o que ele diz? Que existe um ponto, C, no intervalo entre A e B, tal que essa derivada no ponto 0, a derivada da função h no ponto C é zero. Então, essas aqui são as condições. E, então, o teorema de Euler. Existe um C nesse intervalo AB,
tal que o valor da função em C é 0. Ora, h' de C é 0, então HC, isso aqui dá 0. Então, conclusão, f' de C é igual a f de B menos A menos f de A dividido por B menos A, que é o que está escrito aqui. E assim o teorema está provado. Um importante corolário do teorema do valor médio é esse. Se você tem uma função f, que é contínua no intervalo i, e tal que a derivada da função, tá, em todos os pontos dentro desse intervalo é zero, tá, f' de x é igual a zero para todo x dentro desse intervalo, então essa função é constante nesse intervalo. Isso, consequência do teorema do valor médio. Tá? Vamos ver. Vamos pegar dois pontos A e B dentro desse intervalo. Dois pontos quaisquer, desde que sejam diferentes um do outro, né? Mas fora isso, dois pontos arbitrários dentro desse intervalo. Então, o teorema do valor médio diz que existe então um ponto C, tal que a derivada no ponto C é igual à média da função. E a média da minha função é f de B menos f de A dividido por B menos A. Tá? Só que, nesse caso aqui, meu f' de x, ó, ele é zero para todo x desse intervalo. Ora, se x está nesse intervalo, então, e esse C também faz parte do intervalo, conclusão, o f' de C é igual a zero. E se o f' de C é igual a zero, o que isso implica? Isso implica que f de B é igual a f de A. Né? Mas veja, A e B são arbitrários, são quaisquer dois pontos nesse intervalo. Então, se a função tem o mesmo valor para qualquer ponto nesse intervalo, a função é constante. Tá? A função constante para todo ponto desse intervalo. E outro corolário, na verdade é um corolário do corolário, é esse. Se você tem duas funções f e g contínuas em um mesmo intervalo, e as derivadas dessas funções, tá? As funções derivadas são iguais, o f' de x é igual ao g' de x para todo ponto nesse intervalo, então existe um número c, tá? Aí uma constante c, tal que f é igual a g mais a constante. Em outras palavras, você tem duas funções, f e g. A derivada dessas duas funções são iguais dentro do intervalo. Então, essas duas funções diferem por uma constante. Tá? Não quer dizer que f e g são iguais. Não. Tá? Mas elas diferem por uma constante. F igual a g mais uma constante. E onde você vê isso? Simplesmente defina uma nova função. Tá? Se f' é igual a g', defina uma nova função que é a diferença das duas. A função f menos g. Tá? E essa função f menos g, a derivada dela é zero. Mas o que diz o corolário anterior? Diz que nessa função agora, então, essa função é constante. F menos g é constante. A gente acabou de ver isso. Portanto, f é igual a g mais uma constante. Pois bem, nesse ponto é importante colocarmos uma definição intuitiva, eu diria, mas que guarda tem uma certa sutileza, tá? E por isso é importante a gente fazer alguns comentários. Bom, a definição é essa que está aí. Tá? A gente diz que uma função é não decrescente em um certo intervalo, né? Se para quaisquer ponto que você tiver nesse intervalo, tá? Vamos denotá-los então por A e B, onde o ponto B, tá? Ele está à direita do A, né? Então ele é maior, né, do que a função sua ela é menor ou igual o valor da função no ponto A é menor ou igual ao valor da função no ponto B. Ou seja, se você foi andando, né, no gráfico, né, crescendo os valores da sua variável independente e a sua função não decresceu. Se ela não decresceu, então o que acontece? Tá? O valor, o f de b tem que ser, como está aí, tá? O f de b tem que ser maior ou igual ao f de a. E de forma análoga, a gente diz que ela é não crescente se quando eu tiver então um valor maior da minha variável independente, a função, né, no ponto B, né, ela não cresceu em relação ao o valor da função no f de a. Então, f de b é menor ou igual ao f de a. Então, é intuitivo isso, né? Então, só a questão aqui é a definição, né? A palavra que a gente vai usar. Então, se a função, se ela tem f de b,
se o f de B, tá, ele for maior ou igual ao f de A, então a minha função é não decrescente. Tá? F de B maior ou igual ao f de A. E se f de B é menor ou igual ao f de A, ela é não crescente. Pois bem, agora, se nesse caso aqui, tá, se você tiver então o B maior que A e o f de B for maior que o f de A, nós vamos dizer que a função é estritamente crescente. Enquanto se o f de B for menor do que o f de A, né, é o que está aqui, nós vamos dizer então que a função é estritamente decrescente. Tá? Que é essa outra possibilidade aqui. Tá? Estritamente decrescente. O f de B menor que o f de A. Ou então, para simplificar, né, um pouco aqui, né, porque, digamos, estritamente crescente, né, é uma palavra um pouco grande, muitas vezes nós vamos simplesmente falar crescente. E no lugar do estritamente decrescente, nós vamos falar decrescente. Pois bem, só que, como eu falei, existe aqui uma sutileza. Algumas, digamos que aqui estamos andando numa pista escorregadia. Por quê? Por causa disso. A nomenclatura aqui não é padrão. Ela não é padrão. Então, o que alguns chamam de não decrescente, não crescente, alguns autores chamam de crescente ou decrescente. E enquanto alguns chamam, quando ela é só maior ou menor, de crescente ou decrescente, alguns chamam de estritamente crescente ou só crescente. Quer dizer, há uma certa confusão aqui. É melhor aqui, acho que, olhar esses exemplos que eu estou falando aqui. Ó. O livro do Spivak e o livro do Stewart, dois livros bem conhecidos, quando você tem esse menor ou igual aqui, tá? Eu estou pegando aqui o caso do crescente, é análogo para decrescente, né? Vamos pegar o caso crescente. Então, quando você tem essa relação, tá? Então aqui é o caso, né? Esse caso aqui, ó, f de A menor que f de B, tá? Nós dizemos aqui que eles definem como sendo crescente. Tá? Isso aqui eu estou chamando de estritamente crescente ou só crescente. Já o livro do Apostol, um outro livro bem conhecido, do Lang, um clássico, né? E o do Guidorizi, né? Quando você tem o menor aqui, ela é chamada estritamente crescente. E quando você tem o menor ou igual, a função, aqui você diz que essa relação, a função é crescente. Quando você tem um maior ou igual. Está confuso? Sim, ela é confusa essa situação. O fato é que não existe um padrão, tá, para isso. Então, como eu estou falando aqui, você tem dois livros bem conhecidos e outros, aqui 3 também bem conhecidos, onde um usa uma nomenclatura e outro usa outra nomenclatura. Né? Outros, por exemplo, portais da internet, como, por exemplo, a Wikipedia em inglês, ela usa estritamente crescente. Tá? Quando a Wikipedia em português faz uma observação sobre essa questão, tá, dessa não padronização e evita, inclusive, usar a palavra crescente. Tá? Ela evita isso. A Encyclopedia of Mathematics, um portal que existe na internet, ela também fala que tem essas duas possibilidades. Alguns autores usam uma coisa, alguns autores usam uma outra coisa. Uns usam estritamente crescente, outros usam crescente. Então, existe essa confusão. E não tem jeito, é assim, a coisa está feita, não há como consertar isso agora, uma coisa já histórica. Né? Só que para a gente isso tem um problema adicional, porque nós temos duas referências nesse curso. A principal é o livro do Spivak e o Guidorizi. Como eu comentei no primeiro dia de aula, ainda aula presencial, aqueles que não se sentiam confortáveis, né, em ler, estudar o livro do Spivak por ele ser em inglês, poderiam usar o livro do Guidorizi. É um livro muito bom. Eu mesmo usei esse livro na minha graduação. Era a primeira edição ainda, né? Hoje está na 6ª. Para vocês verem, isso aí denuncia um pouco minha idade, né? Mas enfim, é um livro também muito bom, né? Então, inclusive já usamos, né, em algumas demonstrações de alguns teoremas, como o do anulamento, o teorema do Weierstrass. Nós usamos demonstrações que eram feitas no livro do Guidorizi, usando o teorema do encaixe de intervalos. Né? Então,
nós temos esses dois livros sendo usados. E um usa uma nomenclatura, o outro usa uma outra. Então, como eu falei, é uma pista escorregadia aqui. Como nós vamos tentar resolver aqui, se adaptar a essa situação? Vejam, é claro que a linguagem escrita é uma coisa, falada é outra, né? E aqui nós temos, tipicamente, embora as coisas estejam escritas aqui, né, aqui nesse screen, nessa página, né, a linguagem é essencialmente uma linguagem falada, né? E estritamente crescente é muito grande, né? A gente acaba falando crescente, tá? Independente da questão, né, de você ter... Se fosse formal, eu não tenho dúvidas que, para mim, a notação, né, quer dizer, a denominação estritamente crescente é melhor, porque ela não deixa dúvidas do que é. Tá? Estritamente crescente, ninguém tem dúvida do que é. Né? Assim como você falar não decrescente, também não há dúvida do que é isso. Né? Então, o crescente, a palavra crescente tem esse problema, dessa ambiguidade, né, e desse problema de terminologia. Mas é, na linguagem falada, o caminho natural, né, digamos assim. Tá? A linguagem natural de usarmos. Então, nós vamos usar aqui, tá, o estritamente crescente e crescente como se fossem sinônimos. Mesmo porque nós não vamos ter muito problema de interpretação dessa situação. Tá? E vamos deixar a outra, tá, como você tem a igualdade, usando a denominação não decrescente ou não crescente, conforme o caso. Porque essas também não há dúvida, tá, do que seja. Infelizmente, tá, essa é a situação e a gente tem que se acostumar com isso. Porque, uma vez, como eu falei, já é uma coisa histórica e não há como agora consertar isso, né? E a gente tem então que se acostumar com isso, e essa é a recomendação que eu deixo para vocês. Tá? Quando você pegar um texto que você não... a primeira vez que você está olhando o texto, você vai olhar um teorema falando sobre a função crescente ou decrescente, toma cuidado, volta um pouquinho atrás e vê qual é a definição que o autor está usando. Tá? Bom, agora vamos para um importante resultado envolvendo derivada, né, e função crescente, decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente. O resultado importante que temos envolvendo então derivada e a função ser crescente ou decrescente é esse. Tá? Então, vamos lá. Ó, o que diz esse... É consequência do teorema do valor médio, então nem dá para dizer que é um teorema, então estamos deixando aqui como um corolário. O que ele diz? Se a derivada primeira de uma função, tá, é positiva para todo ponto em um certo intervalo, então a função é crescente, ou seja, estritamente crescente nesse intervalo. E se a derivada da função ela é menor que zero nesse intervalo, que é essa outra possibilidade aqui, então a função é estritamente decrescente ou simplesmente decrescente nesse intervalo. A demonstração disso é muito simples, como eu falei, consequência do teorema do valor médio. Tá? Então, vamos supor aqui o caso em que a gente tem a derivada da nossa função é maior que zero. Tá? O caso menor que zero é completamente análogo. Tá? Então, o que diz o teorema do valor médio? Aqui eu tenho então meus pontos A e B, ponto B maior que A, e o teorema do valor médio diz que minha função, tá, ela é contínua no intervalo AB, fechado, diferenciável nesse intervalo, então vale isso aqui. Tá? Existe então um ponto X, tá, dentro desse intervalo AB, tal que vale, tá, essa expressão aqui. Tá? Vale isso. Tá? Então, pois bem, o que acontece então se B é maior do que A? Se B é maior que A, veja, isso aqui é positivo. E nós estamos assumindo o quê? Qual é a hipótese? A hipótese aqui é que F' é positivo. Tá? Ora, se F' é positivo, então essa razão aqui ela é positiva. Se B é maior que A, isto aqui é positivo. Ora, então, para essa fração aqui, né, ser positiva, f de B tem que ser maior que f de A. Portanto, a função é crescente, estritamente crescente. E, no caso, tá? Então é isso que está aqui. Se ela é maior que zero, aqui o f de B é maior que A.
E se a função ela tem a derivada dela é negativa, bom, aí a única diferença é que aqui vai estar um sinal negativo, o b ainda vai ser maior que a, então f de b menos f de a tem que ser menor que zero, e aí a função vai ser decrescente, estritamente decrescente. Então é isso, esses são resultados, enfim, muito importantes. Antes de apresentarmos a nossa próxima definição, um pequeno lembrete. Definição da reta tangente, tá, ao gráfico de uma função em um ponto. Então você tem aqui, então, definição f diferenciável no intervalo a reta tangente da função no ponto A é o gráfico da função t de a, dado por essa expressão. Essa aqui, lembre-se, a gente viu lá, alguns vídeos atrás, essa expressão da reta tangente. Tá? E então estamos escrevendo aqui explicitamente t de x em a, para ficar claro que é reta tangente, essa reta tangente, a função de x, mas no ponto A. Tá? Vamos deixar isso explícito, então. E aí, agora, então, nós podemos botar aqui a seguinte definição, estabelecer a seguinte definição. Dizemos que a função f tem uma concavidade para cima, tá, no intervalo aberto AB, se o valor dela, tá, for maior ou igual, tá, do que o valor da reta tangente. Tá, do gráfico, né, do gráfico da reta tangente. E a concavidade é para baixo se for menor. É mais fácil você tentar olhar e imaginar a situação. O que é uma função com concavidade para cima? Pense na parábola. Tá? Então está aqui a parábola com concavidade para cima. Reta tangente. Quando você passa a reta tangente, a parábola, o que acontece? Todos os pontos ao longo do gráfico da sua parábola estão para cima da reta tangente. Tá? Sempre não está assim, acima dela. Tá? E se a concavidade fosse para baixo, você passa a reta tangente, você tem a concavidade para baixo, a reta tangente, os valores da função estão sempre para baixo, tá, dos valores da reta tangente, né, ao longo do gráfico da reta tangente. Tá? Então, concavidade para cima, os pontos estão acima dos pontos da reta tangente. Concavidade para baixo, os pontos da minha função estão para baixo dos pontos da reta tangente. E é isso que nós colocamos aqui, então. Tá? Então, concavidade para cima, valores da função estão acima dos valores, tá, da função do gráfico aqui da reta tangente, e aqui o gráfico, né, os valores, né, dela estão abaixo, para baixo da reta tangente. Então, concavidade para baixo. E, depois disso, uma nova definição. Tá? Nós dizemos, né, que você tem uma função f, um intervalo a, e f contínua no ponto A. Nós dizemos, tá, que um ponto C é um ponto de inflexão de f, tá? Se existirem, então, A e B dentro desse intervalo, C pertence a esse, de modo que a função f tem concavidades opostas no intervalo AC e CB. Então, vamos imaginar. Então, você tem um intervalo AB e um ponto C entre esses dois. Esse ponto C é um ponto de inflexão se ele é o ponto onde as concavidades trocam de sinal. Tá? É isso que ele está falando aí. Tá? Concavidades opostas. Né? Então, você tem no ponto C, no intervalo então, entre A e C, a concavidade da função, por exemplo, está para cima. E entre C e B, a concavidade está para baixo. Então, C é um ponto de inflexão. Da mesma forma se eu trocasse aqui. Mas, enfim, então, aquele ponto onde as concavidades mudam, né, tornam-se opostas para cima, depois viram para baixo, ou vice-versa, isso a gente diz que é um ponto de inflexão da função. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. f de x igual a x ao cubo. Então, a derivada dela, f' de x, é 3x². Tá? Agora, f' de 0 é 0. Isso a gente já viu. O valor dela era 0. E a gente viu que esse não era um ponto nem de máximo, nem de mínimo da função. Ora, mas o que acontece? Qual que é a reta tangente, tá, ao gráfico do x ao cubo no ponto 0? Ora, a definição, f de 0 mais f' de 0, x menos o ponto que era o 0. Ora, f' de 0 é 0, f de 0 é 0, então t de 0, a reta tangente nesse ponto é 0. Ora, a reta tangente, quer dizer, você está falando que o valor da função da reta tangente é 0. O seu y é 0. Então, y igual a 0 representa o eixo das abscissas. Tá? Então, a reta tangente ao gráfico do x ao cubo no ponto 0
é o próprio eixo das abscissas. Tá? Agora, o que acontece? Para todos os valores de x positivos, para todo x positivo, x ao cubo é positivo e maior, portanto, que t de zero. Então, a função, pela definição que a gente deu, a função x ao cubo para x positivo tem concavidade para cima. E para x negativo, x ao cubo também é negativo. Então, dentro do intervalo todo, a concavidade está para baixo. Tá? Então, veja, f de x é maior que o t0 de x para todo x positivo, concavidade para cima. No outro, concavidade para baixo. Então, pela definição que a gente acabou de dar, x igual a zero é um ponto de inflexão. Este próximo resultado nos revela a importância da derivada segunda de uma função. O que ele está dizendo? Bom, se eu tenho uma função, bom, primeiro supondo que eu tenho uma função que é diferenciável pelo menos até segunda ordem. Tá bom. Agora ele diz o seguinte, se eu tenho um intervalo onde a derivada segunda da minha função é sempre positiva, tá, nesse intervalo, f duas linhas de x sempre maior que zero para todo x nesse intervalo, isso significa que a função tem concavidade para cima nesse intervalo. E se a derivada segunda for sempre menor que zero nesse intervalo, significa que, nesse intervalo, a função tem concavidade para baixo. É isso que está falando esse teorema. E como que a gente prova isso? Bem, veja, concavidade ela é a relação entre os valores da função com os valores ao longo da reta tangente. Significa que, concavidade para cima, os valores da minha função estão sempre acima do gráfico da reta tangente. Concavidade para baixo, os valores da função estão sempre abaixo do gráfico da reta tangente. Então, analisar concavidade significa analisar a relação entre função e reta tangente. Tá? Entre o f de x e a reta tangente no ponto A. Recordando aqui de novo, só escrevendo mais uma vez, num ponto A expressão da reta tangente, a função f nesse ponto, essa aqui é a expressão da minha reta tangente. Valor da função de A mais o f' calculado em A, x menos A. Essa é a expressão da reta tangente ao gráfico da função no ponto A. Analisar, então, concavidade é analisar a relação entre f e t. E isso eu posso fazer através da função g. Analisar essa função g, que é a diferença entre f e t, t de A. E para essa função g, a derivada dela, a derivada de g, bom, ela vai ser a derivada do f menos a derivada dessa tangente, né, do gráfico da tangente, e aqui, veja, dessa função, e a derivada dela, o f de A é uma constante, a derivada é zero, aqui uma outra constante, eu vou derivar o x menos A, a derivada é 1, então, t' de x é simplesmente f' de A. Então, é isso aqui, essa é a expressão para a derivada da função g. Vamos ver o que acontece quando f duas linhas é positivo. Tá? Nesse primeiro caso aqui. O que acontece com isso? Tá? Bom, aqui eu tenho minha função g'. Tá? E o que acontece quando f duas linhas é positivo? Tá? Isso significa, teorema anterior, se eu tenho a derivada de uma função é sempre positiva no intervalo, essa função é crescente no intervalo. A função que eu estou analisando aqui, que eu estou falando que o f duas linhas é positivo, o que é f duas linhas? É a derivada da derivada. Derivada primeira da derivada primeira. Essa é a derivada segunda. Então, como que eu interpreto f duas linhas sendo maior que zero? Isso significa que a derivada da função derivada é maior que zero. A função derivada, então, nesse caso, ela é estritamente crescente. Não se confunda. O que o teorema anterior dizia é que aqui tem f com f. Os f's estão se misturando. Muita calma nessa hora. O teorema que a gente viu pouco tempo atrás. A derivada de uma função maior que zero significa que essa função é estritamente crescente. Quando eu estou escrevendo f duas linhas, essa é a derivada do f'.
Então, f', minha função cuja derivada é sempre maior que zero. Ou seja, f' é estritamente crescente. Tá? E qual a conclusão que eu tiro como sendo se o f' é estritamente crescente para esse g' aqui? Tá? Então, nesse caso, vamos ver. Então, essa aqui é minha função g, vou copiar essa expressão, o g' de x, f' de x menos f de a para a próxima página. E vamos ver o que acontece, sabendo então que nesse caso f' é estritamente crescente. Então, aí está então, a função g', tá? Definida dessa forma, e f' é estritamente crescente. Então, vamos ver essa possibilidade aqui. Ó. Quando a for maior do que x, tá? Nesse caso, a maior que x. Se f' é estritamente crescente e a é maior que x, isso implica que f' em a é maior do que f de x. E, portanto, essa quantidade aqui é negativa. Então, g' de x é negativo. Se a for menor que x, e como f' é estritamente crescente, isso significa que f' de a é menor que o f' de x. Então, f' de x menos f' de a é positivo. G' de x é positivo. Tá? Portanto, g' de x positivo, por sua vez, então, o g' é estritamente crescente. Então, isso significa que quando a é menor que x, o g de a é menor do que o g de x. Então, isso aqui é g de x, isso aqui é g de a. Tá? E agora, quem que é? Aqui tem, então, g de a é f de a menos a reta tangente, né, esse t de a no ponto A. Quanto que vale isso aqui? T, a função ta de x é f de a mais f' de a que multiplica x menos a. X menos a, quando x for igual a é zero. Então, t de x no ponto A é o próprio f de a. Essa quantidade aqui, ta em a, é f de a. Então, isso aqui é f de a menos f de a, que é zero. Tá? Então, f de x menos ta de x igual a zero. Então, f de x é maior que ta de x, sempre que a for menor do que x. Tá? E a outra possibilidade seria, então, agora o a maior do que x, né? A maior que x. Então, o que acontece? Nesse caso, quando a é maior que x, o g' é estritamente decrescente. Então, o f, né, a função g no ponto A, é menor do que a g no ponto x. Tá? Então, acontece isso. Tá? Agora, novamente, isso aqui é f de a igual a zero. Então, f de x é maior que ta de x. Veja, nos dois casos, tanto para a maior que x como para a menor que x, eu concluí que f de x é maior do que t de a. Então, os dois casos, desde x diferente de zero, desde que o ponto seja diferente de zero. Então, ela tem concavidade aqui para cima. Tá? Essa é a definição da concavidade para cima. E, se eu considerar o f duas linhas negativo, é só se pegar esse mesmo argumento que eu fiz agora, repete de forma análoga, e se você vai concluir, então, que ela tem concavidade para baixo. Pois bem, usando esse resultado, então, que acabamos de ver, nós podemos provar esse teorema que aí está e que é muito importante. Então, o que ele diz? Se a gente tem uma função então, diferenciável até segunda ordem no intervalo. Tá? E se você tem a derivada primeira da sua função em um certo ponto A, se ela é zero, então, se a derivada segunda da função nesse ponto, né, for positiva, então esse ponto A é um ponto de mínimo local. E por outro lado, se a derivada segunda for negativa nesse ponto, você tem um ponto de máximo local. E, bom, e de onde sai isso? Tá? Veja, então nós temos aqui uma situação, tá, que a derivada primeira é zero. Temos um ponto crítico. Tá? Então, que tipo de ponto que é esse? Veja, se a derivada, no primeiro caso, a derivada segunda for positiva, tá, isso significa o quê? Isso significa que nesse ponto a concavidade da função, a concavidade é para cima. Tá? Você tem, então, a concavidade para cima nesse ponto. E o que significa isso? Significa que, nesse ponto, se eu ando numa direção, tá? Direção então, do crescente dos valores de x, por exemplo, se eu ando numa direção, o valor
da função cresce. E se eu ando na outra direção, o valor da função também cresce, porque a concavidade está para cima. Então, nesse ponto, ando numa direção, o valor da função cresce. Ando na outra direção, o valor da função cresce. Ora, então ele tem que ser um ponto de mínimo local. Por outro lado, se a derivada segunda for negativa, o que acontece? A concavidade é para baixo. Então, se a concavidade é para baixo, então eu tenho meu ponto. Se eu ando numa direção, o valor da função decresce. Se eu ando na outra direção, o valor da função também decresce. Ora, então, nesse caso, ele tem que ser, portanto, um ponto de máximo local. E é isso, então, que está aí. Isso é o que o teorema diz. Tá? E uma consequência desse teorema seria a leitura inversa, né? Ou quase, né? Tá? Que é esse aqui. Tá? Você tem um teorema, então, se você tem uma função diferenciável até a segunda ordem no intervalo. Bom, então, se você tem um ponto de mínimo local em A, se A é um ponto de mínimo local, então a derivada segunda, tá, da função nesse ponto tem que ser maior ou igual a zero. E se você tem um ponto de máximo local, tá, você tem então a derivada segunda tem que ser menor ou igual a zero. Pois bem, da onde eu concluo isso? Tá? Vamos supor então o primeiro caso, que a gente tem um ponto de máximo local. Tá? E vamos supor que, então, a derivada primeira, tá? Agora a derivada segunda. Vamos supor que nesse ponto de mínimo local, a derivada segunda dele seja negativa. Tá? Vamos supor isso, essa é a nossa hipótese. Ora, se a derivada é negativa, o que diz o teorema aqui de cima? Ele diz que se ela é negativa, então você tem um ponto de máximo local. Ora, mas minha hipótese é que meu ponto é um ponto de mínimo. Portanto, nesse caso eu não posso ter, porque eu me levo a uma contradição, eu não posso ter a derivada segunda negativa. Pois bem, então qual a negação de você ter a derivada segunda negativa? Ela tem que ser, então, a derivada segunda tem que ser ou positiva ou igual a zero, que é o que está escrito aqui. Tá? E por outro lado, de forma análoga, se você tem um ponto de máximo local, vamos supor então que sua derivada segunda seja positiva. Ora, se a derivada segunda é positiva, o teorema anterior garante que eu tenho um mínimo local. Mas isso me leva a uma contradição, porque eu estou supondo que eu tenho um máximo. Então, para não ter essa contradição, qual a negação da derivada segunda ser positiva? Ora, sua negação é ela ser negativa ou igual a zero. Então, menor ou igual a zero, que é o que está aqui. Então, há essa pequena sutileza aí na forma que eu leio esses resultados aí, né? Se você tem a derivada segunda me levando a um ponto de máximo ou mínimo, então maior ou menor que zero, que é o que está aqui, e a leitura contrária, quando eu sei que eu tenho máximo ou mínimo, então o que acontece? Então, nesse caso, eu tenho que incluir a possibilidade do igual, né? E, por exemplo, um caso, por exemplo, x à quarta, né? Você tem em x igual a zero, você tem um mínimo local. Tá? O ponto é um mínimo, na verdade, é o mínimo global dela. Mas x igual a zero para a função x à quarta é um mínimo. Mas você calcula a derivada segunda, vai dar 4 vezes 3, x quadrado, 12x quadrado. Né? E para x igual a zero, a derivada segunda é zero. Então, é isso. Tá? Então, você tem essa possibilidade do igual a zero nesse caso aí. Tá? Bom, é isso. Pois bem, se concavidade para cima está relacionada com a derivada segunda positiva, concavidade para baixo está relacionada com a derivada segunda negativa, e como um ponto de inflexão é um ponto onde as concavidades trocam, vamos assim dizer, de sinal, né? Estava positiva e negativa e vice-versa, né? Onde elas se tornam opostas, né? Esse é um ponto de inflexão, dá para desconfiar o que acontece com a derivada segunda e um ponto de inflexão, né? E é isso que está falando desse teorema aí, tá? O que ele diz? Função diferenciável até a segunda ordem, um ponto, tá bom. Contínua, função f contínua nesse ponto. Aí diz, então, o que diz o teorema? Se A é um ponto de inflexão, então a derivada segunda dele nesse ponto é zero. Note o sentido aqui, né? Se A é um ponto de inflexão,
A derivada segunda nesse ponto é zero. Como que a gente mostra isso? Vamos lembrar de um teorema que nós vimos quando estava estudando continuidade numa função. A gente falou que se você tinha uma função tal que o f de a, o valor da função, num ponto A fosse positivo, então existia um intervalo em torno desse ponto onde a função tinha sempre valores positivos. Então ela também era positiva em um intervalo em torno desse ponto. Bom, a mesma afirmação que vale para positivo também vale para negativo. Então se a função ela é negativa num ponto, existe um intervalo em torno desse ponto, onde em todos esses pontos desse intervalo ela também é negativa. Isso a gente pode expressar em torno do sinal. Se o sinal da função num ponto é positivo ou negativo, tem o valor da função dentro do intervalo, ela também mantém esse sinal, ela preserva o sinal. É o mesmo sinal dentro desse intervalo. Esse resultado que a gente viu, a gente aplica agora aqui. Então vamos considerar aqui, então, a nossa situação. Vamos supor que no ponto de inflexão que a gente tem, no ponto de inflexão as concavidades, lembra, elas são opostas. Então vamos supor que em um ponto de inflexão a derivada segunda não seja zero. Então vamos fazer essa oposição. Num ponto de inflexão a derivada segunda não é zero. O que acontece então isso? Bom, dentro do nosso teoreminha que a gente viu em algum vídeo anterior, dessa preservação do sinal. Então, existe um intervalo em torno de um ponto A, esse intervalozinho aqui, onde o sinal da função em questão minha aqui, a minha função é a derivada segunda, o sinal é igual ao sinal dela no ponto A. Ora, mas isso significa então o quê? Que o sinal dela, dentro desse intervalo, ele é o mesmo dentro desse intervalo A, tanto para x menor do que A, como para x maior que A. O sinal é o mesmo. Um intervalozinho aqui, é módulo de x menos A menor que delta. Então, em um intervalo, x igual a menos delta e x até A mais delta, para x entre A menos delta e x e A mais delta, quando ele passa pelo A, ele continua preservando o sinal. A gente viu esse teorema. Provamos esse teorema. Não é difícil de mostrar. Então, o sinal é o mesmo. Ora, mas então, se o sinal é o mesmo, o A não pode ser um ponto de inflexão. Certo? Ele não pode ser. Mas a minha hipótese é que ele é um ponto de inflexão. Então, se ele é um ponto de inflexão e a derivada segunda dele é diferente de zero, ele não pode ser um ponto de inflexão. Portanto, conclusão, a derivada segunda dele nesse ponto tem que ser zero. E é o que o teorema afirma. Mas, preste atenção. F duas linhas de A igual a zero é uma condição, como está aí, uma condição necessária para que seja um ponto de inflexão, mas não é suficiente para que seja um ponto de inflexão. Por isso que eu falei quando estava mostrando o resultado do teorema anterior. Se A é um ponto de inflexão, então F duas linhas de A é igual a zero. Não ao contrário. E é fácil ver isso nesse exemplo, x à quarta. F de x igual a x à quarta. Derivada primeira, 4x ao cubo. Derivada segunda, 12x quadrado. E veja, então, a derivada segunda dessa função em zero é zero. Mas o x igual a zero não é um ponto de inflexão dessa função. Então, é isso. F duas linhas de A é uma condição necessária, mas não é suficiente para garantir que o ponto é um ponto de inflexão. Bom, vamos para fechar tudo isso. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. E vamos, então, estudar esses probleminhas aqui. Estudar a concavidade e ponto de inflexão dessas duas funções. F de x, x1 mais x2 e essa outra. X quadrado sobre x quadrado menos 2. Vamos a esses exemplos. Bom, o primeiro problema é esse aí. Então, analisar a concavidade e ponto de inflexão dessa função. Para isso, eu preciso calcular a derivada segunda. Então, calcular a derivada segunda dessa função. A derivada primeira dela, eu posso usar, por exemplo, aqui a regra do quociente. Então, eu estou aplicando aqui a regra do quociente a essa função. Então, a função que está no denominador aqui é ao quadrado. E aqui no numerador, a derivada dessa função de x, que é 1 vezes o denominador, menos o numerador, que é x, a derivada do denominador, que é 2x. E após uma pequena simplificação, dá isso aqui. A derivada segunda eu uso novamente a regra do quociente para calcular a derivada segunda.
Então, dá essa expressão. E depois de simplificar um pouco aqui o numerador, nota que, olha, 1 mais x quadrado aqui, 1 mais x quadrado ao quadrado. Então, esse 1 mais x quadrado aqui, com um desses aqui, cancela um que está no denominador. Então, vai ficar 1 mais x quadrado ao cubo no denominador. E depois que simplificar um pouquinho as coisas aí no numerador, eu vou obter essa expressão aqui. Então, é essa aí, esse f duas linhas aí, que eu tenho que analisar. E veja, o denominador, 1 mais x quadrado, é sempre positivo. Tá? E 1 mais x quadrado ao cubo também, então, é sempre positivo. Então, para analisar o sinal do f duas linhas, né, eu só preciso analisar quem está no numerador. Né? Essa função que eu tenho que analisar. Né? Ó, isso aqui é positivo, então basta analisar o que está acontecendo com o numerador. Então, veja, quando que ele é zero? Tá? Então, essa função aqui é zero. Ela é zero quando ou x igual a zero daqui, ou x quando x for igual a mais ou menos raiz de 3. Tá? Então, são esses três aqui, esses 3 pontos. E, bom, claramente, se o x, tá, que está aqui for menor do que a raiz de 3, tá? Bom, x ao quadrado vai ser aqui, vai estar um valor maior, isso vai ser positivo, mas o x é negativo. Positivo vezes negativo me dá um número negativo. Entre menos raiz de 3 e 0, tá? Isso aqui, ó, esse x quadrado vai ser menor que o 3, isso é negativo. Mas o x também é negativo. Negativo com negativo, positivo. Entre 0 e raiz de 3, isso aqui é negativo. Mas aqui x é positivo. Então aqui o resultado é negativo. E para x maior que raiz de 3, essa quantidade é positiva, o x também é positivo, portanto tudo isso é positivo. Então é isso aqui. Tá? Então, conclusão. X menor do que menos raiz de 3. O sinal da derivada segunda é negativo, então a concavidade é para baixo. Entre menos raiz de 3 e 0, a concavidade está para cima, porque a derivada segunda é positiva. Entre 0 e raiz de 3, veja, concavidade negativa, então, a derivada segunda negativa, concavidade para baixo. E para x maior do que raiz de 3, derivada segunda positiva, concavidade para cima. E o que é um ponto de inflexão? São os pontos onde a derivada segunda está trocando de sinal. Tá? Quer dizer, a derivada segunda é zero e ela troca de sinal. Tá? Você tem que verificar isso, porque é uma condição necessária, mas não é suficiente. Então não basta só olhar que a derivada segunda é zero. Tem que olhar para ver se eles trocam de sinal. E de fato, olha, menos raiz de 3, a derivada segunda era zero e tem uma troca de sinal. Então menos raiz de 3 é um ponto de inflexão. X igual a zero, a derivada segunda é zero e ocorre uma troca de sinal. Então é um ponto de inflexão. E o raiz de 3, também a derivada segunda é zero e ocorre uma troca de sinal. Então também é um ponto de inflexão. Menos raiz de 3, 0 e raiz de 3 são pontos de inflexão. Bom, aqui temos mais uma função racional, né? E vamos analisar a concavidade dela. Calcular a derivada segunda, então cálculo da derivada primeira, usando novamente a regra do quociente, a gente chega nessa expressão aqui, então derivada aqui, ó, derivada do numerador vezes denominador, menos o numerador derivada do denominador, pelo denominador ao quadrado. Após algumas simplificações, dá isso aqui. Derivada segunda, vou derivar agora essa função. Então, denominador aqui, essa aqui é ao quadrado. Então, derivada do numerador, menos 4, vezes o denominador, que está aqui, menos o numerador, menos com esse menos fica mais. E aqui a derivada do denominador. Então, aqui eu já estou usando a regra da cadeia. Então, fica 2, eu vou derivar x quadrado menos 2 ao quadrado. A regra da cadeia, cai esse 2, porque eu estou derivando em relação ao argumento. Né? Então fica 2x quadrado menos 2. E depois eu derivo o argumento em relação a x. Então derivando x2 menos 2 em relação a x, fica o meu 2x. Tá? Então agora esse x2 menos 2 daqui, um desses, mais esse. E aqui embaixo eu cancelo eles, vai ficar um x2, x ao quadrado menos 2 ao cubo. E depois, multiplicando o que sobrou, vai dar isso aqui. E simplificando um pouco, vai dar esse resultado. Tá? Vejam, agora eu preciso analisar o sinal do f duas linhas. É o sinal que eu preciso analisar.
E aí eu preciso ver qual a relação entre os sinais de quem está no numerador e de quem está no denominador dessa função. Vejam, o 12x² mais 8 é sempre positivo. Então o que eu tenho que analisar mesmo é isso que está no denominador, o x2 menos 2 ao cubo. Tá? Então, ó, sinal, isso aqui é sempre positivo, então não tem o que fazer. Vamos analisar então o x2 menos 2 ao cubo. Veja, se quem está aqui dentro, o x2 menos 2, for sempre negativo, isso ao cubo também é negativo. Então, essa expressão aqui é negativa quando x2 menos 2 for negativo. E isso aqui é positivo quando x2 menos 2 for positivo. Pois bem, quando x2 menos 2 é negativo? Quando x2x², né, for menor que 2. E ele então é menor que 2 quando ele estiver entre menos 2 e 2. Por outro lado, x² é maior que 2 quando x for menor que menos raiz de 2 ou maior que raiz de 2. Bom, e agora então como que fica o sinal da minha concavidade aqui? Veja, x menor que menos raiz de 2, que é esse caso aqui, a concavidade, a derivada segunda é positiva, porque aqui ó, positivo, positivo, a razão é positiva, então a derivada segunda é positiva, concavidade para cima. Entre menos raiz de 2 e 2, o denominador é negativo, o numerador positivo, portanto a derivada segunda é negativa. Derivada segunda negativa, concavidade para baixo. E depois, para x maior que raiz de 2, denominador positivo, numerador positivo, derivada segunda positiva, concavidade para cima. Bom, tem ponto de inflexão? Ponto de inflexão é aquele onde a concavidade muda, né? Era positiva, era para cima, vira para baixo, ou era para baixo, vira para cima. Tá? Aqui acontece essa mudança de concavidade. Mas o candidato aqui a ser ponto de inflexão é o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2. Mas esses pontos não fazem parte do domínio da função. Vamos recordar aqui, vou voltar. Função x2 menos 2. Então x2 menos 2 tem que ser diferente de zero. X não pode ser mais ou menos raiz de 2. Tá? Então esses candidatos a serem pontos de inflexão, tá? Eles não fazem parte do domínio da função. Portanto, esta função, tá? Ela não tem ponto de inflexão. Tá? Bom, pessoal, vamos parar por aqui hoje. Tá? Nós vamos ainda fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre aplicações de derivada. E nesse nós vamos ver a regra de L'Hopital. E também vamos ver como usar essas derivadas para fazer esboço de gráficos e funções. Porque a gente já sabe achar máximo, já sabe achar mínimo, já sabe achar concavidade, nós já sabemos achar pontos de inflexão, a gente já sabe, por causa dos limites, ver limites da função para mais infinito, para menos infinito. Então, a gente já está com todo o ferramental pronto para poder esboçar gráficos de função. Só que nós vamos deixar isso para o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até lá.